Irmãos e irmãs, amigos e amigas, nós estamos após mais uma semana nesses dias tão diferentes aqui para glorificar a Deus em culto, e nós queremos convidar você a fazer isso aí da sua casa. Nós vamos hoje ler a palavra de Deus, ouvir a pregação e também cantar para o Senhor. E para isso, eu quero orar com você nesse momento e logo em seguida convidar as crianças para o culto delas. Nós vamos ter um cântico infantil e também vamos escutar uma aula bíblica para elas ouvirem a palavra de Deus. Vamos buscar a Deus em oração nesse momento e em seguida nós vamos ter esse momento para elas. Deus grandioso, muito obrigado por nos permitir alcançar os lares nesse momento com a Tua palavra e com a possibilidade de cultuarmos o Teu nome. Obrigado porque o Senhor nos chama à Tua presença onde quer que estejamos. E nesse momento, te pedimos que o Senhor aceite o nosso culto. Que o Senhor fale com as casas, os lares, as famílias que receberem a Tua palavra hoje. E de uma forma especial te pedimos agora pelas nossas crianças, que elas possam adorar o Teu nome e também serem evangelizadas pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.
crianças, tudo bem? Eu tô com muita saudade de vocês e tô aqui para contar mais uma história muito legal da Bíblia. Essa história de agora se encontra lá no livro de Juízes, no capítulo 6. Na Bíblia conta que Deus estava triste com o povo dele, porque o povo dele estava fazendo coisas muito erradas. Então ele decidiu deixar povos inimigos dominarem o povo de Deus. Então os midianitas eram os povos inimigos que chegaram e dominaram tudo do povo de Deus, dos israelitas. E aí eles tiveram que morar em covas, em lugares escondidos. E tudo que eles plantavam nem dava tempo deles colherem, porque quando eles iam colher, o povo midianita já tinha passado e colhido tudo. Então eles estavam vivendo escondidos, morando em covas, se escondendo, e nem para comer mais eles estavam tendo coisas, porque não dava tempo deles plantarem e colherem. E isso já acontecia fazia uns 7 anos. Mas então, Deus decidiu que ia livrar o povo dele da mão dos midianitas. E ele chegou para um homem que se chamava Gideão. Gideão estava malhando trigo. Ele estava batendo trigo, trabalhando com esse trigo para ele poder comer, ele e sua família. E para levar lá para eles, estava lá malhando então o trigo. A família dele estava escondida, tá vendo? Assim como vários dos povos de Deus. Então, um dia, ele estava lá malhando o trigo e apareceu um anjo do Senhor. E o anjo falou para ele: Deus seja contigo, homem valente. E Gideão olhou assim: eu? Valente? Deus? Comigo? Não, peraí, eu não sou muito valente. Deus não está muito com a gente aqui não, porque você viu o que está acontecendo? A gente está passando fome, a gente está escondido. Ah, não, está muito, muito triste isso aqui. Mas o anjo do Senhor falou: Deus está com você. E Ele quer usar você, Gideão, para tirar o povo aqui de Deus, israelitas, das mãos dos midianitas. Ai, Gideão ficou com medo. Será? Você é mesmo um anjo do Senhor? Não, então vamos fazer assim. Para você provar para mim que você é um anjo do Senhor, eu vou trazer aqui uma oferta e vou oferecer para Deus, mas você espera aí. Então o anjo falou: tá bom, eu vou esperar, pode fazer isso. Então Gideão veio, trouxe uma oferta, colocou diante do Senhor, e o anjo tocou com o cajado e subiu assim um fogo, e o anjo desapareceu. Então Gideão viu mesmo que aquele era um anjo do Senhor e tinha sido enviado para dar essa informação, para falar que Gideão ia livrar o povo das mãos dos midianitas. Aí Gideão ficou com medo, mas Deus mandou Gideão uma primeira tarefa. Deus mandou que Gideão fosse e destruísse um ídolo que o próprio povo de Deus estava adorando, que se chamava Baal. Vocês acreditam? O povo de Deus estava adorando algo que não era o Deus verdadeiro. Um pedaço de pedra, madeira, que não era de verdade, não era Deus. Então Gideão foi lá, destruiu esse ídolo que se chamava Baal, e no local ele construiu um altar para o Deus verdadeiro. No outro dia de manhã, as pessoas chegaram e... cadê Baal? Quem destruiu Baal? Não é possível. Era o nosso Deus que a gente adorava. Então o povo ficou bravo tentando descobrir quem era. E eles falaram: já sei. Eu acho que foi Gideão, o filho de Joás. Ele veio aqui à noite e destruiu. Então chamaram o pai de Gideão, Joás, e falaram: Joás, olha o que seu filho fez. Destruiu o nosso ídolo. Então Joás falou: se o ídolo de vocês é poderoso e é Deus, por que ele não se defendeu? Então ele foi, e Deus continuou agindo através de Gideão. Mas Gideão, ele era um pouquinho medroso. Ele ficava com medo de não conseguir liderar o povo de Deus contra um exército tão grande, contra tantas pessoas que tinham dos midianitas. Então ele falou assim: Deus, eu queria mais um sinal de que sou eu mesmo que vai libertar o povo. Que o Senhor me mostre que sou eu. Gideão estava com muito medo de liderar o povo. Ele não estava muito seguro que Deus ia conduzir e ele ia conseguir tirar o povo das mãos dos midianitas. Então ele falou: Deus, eu quero uma prova de que o Senhor realmente vai me ajudar a vencer essa batalha. Então Gideão falou assim: Deus, eu vou pôr essa lã aqui, e aí no outro dia de manhã, se eu chegar e a lã estiver molhada e ao redor da lã estiver seco, eu vou saber que é o Senhor quem está me enviando. Então Gideão foi lá, colocou a lã
E aí, no outro dia de manhã, ele estava lá esperando. E foi lá correndo ver a lã. Quando ele triscou, ixi, está molhada. Agora vamos ver se está seco em volta. Está seco. E realmente, ó, a lã estava bem molhada. Ixi. E Gideão então ficou bem preocupado. Falou assim, nossa, e agora, né? Deus, eu queria só mais uma prova. Vamos fazer o contrário agora. Se a lã estiver seca e em volta estiver molhado, eu vou saber que o Senhor vai estar comigo. Então ele foi, pôs a lã, foi dormir e no outro dia, quando ele chegou, a lã estava seca, sequinha, ó. E em volta, ó, estava tudo molhado. E Gideão viu mesmo que era ele quem Deus estava usando para tirar o povo de Deus das mãos dos midianitas. Então ele reuniu todo o exército e eram muitas pessoas. Então Deus olhou e falou, Gideão, você tem gente demais. Eu quero que sejam menos pessoas para que elas saibam que não é pela força delas, pelo número de pessoas que elas vão vencer a batalha, mas porque eu sou o Deus poderoso. Então, você vai falar para todas essas pessoas que quem tiver com vergonha, com medo e não quiser lutar, pode ir embora para sua casa. Então, Gideão foi, reuniu todo o povo e falou, olha, quem está com medo, quem não quer ir lutar, pode ir embora. Então, foram embora 10.000 homens e ainda ficaram 22.000. Mas Deus olhou e falou, Gideão, ainda tem gente demais. Você tem muitas pessoas para lutar com você. Agora, então, você vai falar para as pessoas beberem água no rio. Quem se ajoelhar e pôr a cabeça já na água, essa pessoa não serve para a batalha, ela não está atenta. Mas quem ajoelhar, pegar a água com a mão e levar até a boca e beber água, esses estão prontos para a batalha. Então, Gideão foi e falou para todos que bebessem água no rio. Então, alguns foram e enfiaram a cara na água e se tivesse acontecendo uma guerra, eles iam morrer, né? E os outros foram mais cuidadosos, pegaram, Então, esses que pegaram a água com a mão e levaram até a boca foram escolhidos. Você sabe quantos homens ficaram? Quantos homens ficaram? Ficaram 300 homens, gente. Só 300. A Bíblia fala que o exército dos midianitas, o povo dos midianitas, era tanto quanto a areia, não dava para contar. Eles estavam num acampamento assim gigante. E Gideão ficou com 300 homens que Deus disse para ele que eram suficientes. E para dar mais uma prova de que Deus estava cuidando de Gideão, Deus falou para Gideão à noite, e lá no exército deles, dos inimigos, que Deus ia mostrar para ele mais um sinal. Então, Gideão foi até a barraca dos inimigos e ele ouviu 2 homens, um contando para o outro assim, que teve um sonho de que um pão bem grande de cevada rolava e derrubava todo o exército dos midianitas. E falou assim um homem para o outro, eu acho que esse pão representa Gideão, Deus vai nos entregar na mão de Gideão. Então Gideão estava de fora ouvindo isso. Então chegou a hora da batalha. Os 300 homens foram com Gideão. E vocês vão achar mais interessante ainda qual foi a arma que eles levaram. Tá vendo esse jarro aqui? Ele não está aqui por acaso, não. Ele foi uma das armas usadas por aquele povo. Junto com ele, tinha uma trombeta para eles tocarem. E tem mais uma arma. Não é uma espada. É uma tocha. Uma tocha. Então, à noite, eles deveriam chegar nesse acampamento dos inimigos, tocarem primeiro a trombeta com uma mão, enquanto segurava a tocha, e depois eles iam quebrar os jarros. Os 300 homens iam fazer isso, ao redor do exército dos inimigos. Então chegou a noite, eles chegaram, tocaram a trombeta, seguraram a tocha e quebraram o jarro. E isso fez um barulho enorme. E os midianitas se assustaram muito e pensaram, meu Deus, o exército deles é enorme, eles vão acabar com a gente. E a Bíblia conta que os próprios midianitas começaram a atacar uns aos outros porque estava à noite, eles não enxergaram. E o povo de Deus nem usou arma. Deus mostrou todo o seu poder através desses objetos e através da vida de Gideão. E os próprios povos inimigos mataram uns aos outros. E assim, Gideão venceu aquela batalha juntamente com o povo de Deus. E eles conseguiram ser libertos desse povo mau que estava
prendendo eles há tanto tempo. Então, com essa história a gente aprende várias coisas. Primeiro, que Gideão era medroso. E às vezes a gente é igualzinho Gideão. Às vezes a gente fala assim, Deus, mas eu não quero fazer isso, eu tenho que fazer mesmo, me dá mais uma prova que eu que tenho que fazer isso. Eu não quero, e a gente fica com medo, às vezes a gente não confia que Deus está cuidando da gente. Deus mostrou para Gideão de muitas maneiras que estava cuidando dele. E no final, eu acho incrível que essa batalha não foi vencida com nenhuma espada do povo de Deus, só com do povo inimigo. Foi vencido com um jarro, trombeta e tocha, para mostrar que todo esse poder vem de Deus e que 300 homens venceram todo o exército, porque Deus é quem é poderoso. E Deus é poderoso para cuidar da gente também nessa situação que a gente está vivendo, longe uns dos outros. Então, quando a gente estiver triste ou com medo, a gente pode lembrar que Deus, mesmo Deus da história de Gideão, é o nosso Deus hoje. E é o Deus que cuida de nós. Então, vamos orar agradecendo a Deus por essa história, que a gente aprende tantas coisas legais. 5 dedos nessa mão, outros 5 nessa mão. Vou juntar agora todos para fazer minha oração. Senhor Deus, muito obrigada pela história de Gideão, porque eu posso aprender tantas coisas com essa história. Me ajude a não ter medo, me ajude a confiar no Senhor, na palavra do Senhor e nas promessas que o Senhor tem para mim, de que o Senhor vai sempre cuidar de mim. Muito obrigado por essa história que me ensina tanto. Me ajude a confiar no Senhor e que o Senhor é poderoso, Pai, diante de qualquer situação. Muito obrigada por tudo e por mais esse dia. Em nome de Jesus, amém. E a gente também está decorando o versículo. Ele está lá em Salmo 51:10. E ele fala assim: cria em mim um coração puro, ó Deus. Então, que o nosso coração possa ser um coração puro, um coração que confia em Deus. Tá bom? Então é isso, criança. Até a próxima. Tchau. Amém. Que Deus abençoe a vida das nossas crianças. E agora nós vamos continuar o nosso culto, ouvindo e cantando junto com os próximos cânticos. Em seguida, nós vamos ler e ouvir a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe nesse momento. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Paulo aos Romanos, capítulo 8, os versículos 28 e 29. E assim diz a palavra do Senhor aqui: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa é a palavra do Senhor. Nós estamos aqui dentro de um argumento teológico de Paulo. Aliás, a carta de Paulo aos Romanos
talvez seja uma das maiores preciosidades de cadeia teológica, de encadeamento de ideias e argumentos teológicos de toda a Escritura. Como Calvino mesmo falou, entender bem a estrutura de Paulo aos Romanos é como se você fosse aberto às portas dos maiores tesouros da síntese teológica da Escritura, e não é por menos. Paulo entra numa argumentação profunda sobre os grandes mistérios da fé, sobre os grandes lances da fé cristã. E tem uma porção dessa aqui muito especial nesse trecho em que lemos, no pensamento inspirado de Paulo para as nossas vidas nesses dias que estamos vivendo. É muito importante que você e eu nos apropriemos da verdade de Deus contida aqui. Nós temos vivido dias em que nós queremos muito ter uma certeza de que as coisas não estão fora do controle. Nós queremos muito saber que as coisas não estão descarrilhadas. Porque muitas vezes essa é a impressão que nós temos quando, de forma tão genérica e tão abrangente, dá tudo tão errado. Através de uma pandemia viral como essa, atingindo absolutamente o mundo inteiro, nós podemos legitimamente perguntar: Deus, está tudo no controle? Porque lá no fundo, se formos honestos, nos bate uma insegurança. Tudo quanto nos gera medo, gera em nós questões legítimas. Quando sofremos, por exemplo, com perdas pessoais, com falências, com prejuízos financeiros grandes e consideráveis, quando alguém de nossa família se machuca grandemente, descobrimos uma enfermidade, talvez grave e terminal, quando lidamos com a morte, sobretudo, nós fazemos perguntas muito sérias para o Senhor. Ainda bem que as fazemos para Deus como cristãos, pelo menos devemos fazer. Mas tem muita gente que talvez inclusive escutando essa mensagem agora, não sabe nem para quem perguntar. Se tudo isso tem um propósito, se as coisas estão sob controle e se tem de fato algum governo no universo. A quem recorrer nesses dias? A boa notícia é que Paulo vem argumentar com a igreja, unindo gentios e judeus, e esse é um dos grandes propósitos da carta de Paulo aos Romanos, mostrar que ambos estão debaixo da ira de Deus. Ele gasta do capítulo 1 até o capítulo 3, final do capítulo 3, para mostrar que todos estão debaixo da ira de Deus, carentes da sua graça, da sua glória. E ele mostra que a nossa condição de precisar que Deus nos salve é tão democrática que eu não posso ver no outro diferença. Somos todos iguais perante Deus. Todos precisamos de sua graça. Do capítulo 3 até meados do capítulo 8, Paulo vem nos mostrar que, da mesma forma que estamos debaixo da ira de Deus, nós passamos a estar debaixo da sua graça, pela obra de salvação e redenção que Ele providenciou. E ele começa a argumentar conosco sobre essas coisas, mostrando que tanto os judeus, aqueles que receberam em primeira mão a palavra de Deus, quanto os gentios, que são aqueles que não eram israelitas, mas agora recebem a pregação do Evangelho, estão agraciados debaixo do plano de Deus em Cristo Jesus, de chamar pessoas para a verdade. Então, nesse momento, cabe a nós entender que estamos todos debaixo de uma ameaça viral. Estamos todos sujeitos a essa pandemia, mas também estamos todos sujeitos à ira, bem como à graça de Deus. E nesses dias difíceis, precisamos achar lugar e espaço para pensarmos qual a importância de entendermos as palavras de Paulo àquela igreja que vivia dias muito atribulados, como os dias da Roma Antiga para o cristianismo. Da mesma forma que a palavra de Deus vem responder a eles, também pode responder a nós. E nesse manifesto cristão que a carta de Romanos é, nós temos esse panorama argumentativo de Paulo para falar sobre
controle divino, quando o ápice desse governo é a nossa salvação. Nós precisamos pensar, querido irmão e irmã, você que está ouvindo essa palavra, você e eu precisamos pensar em como Deus está por trás de todas as coisas como um governante. Porque nós cremos numa providência que conduz a história. E esse texto vem argumentar essa providência de Deus no final do capítulo 8, onde estamos lendo, quando Deus fala de uma forma tão abrangente através do apóstolo Paulo, que ele conduz como quem orquestra todas as coisas para o bem de um certo grupo de pessoas. E quando nós tomamos Deus falando sobre todas as coisas, eu acredito que eu não posso pensar em algo menos do que todas as coisas. Todas as coisas são todas as coisas. Pastor, mas mesmo doenças como essa, mesmo dificuldades tão terríveis quanto um surto viral, queridos irmãos, pense que o texto coloca para nós uma cena ou um cenário sangrento. Aqui você percebe que morte, espada, fome, nudez estão inclusas em todas as coisas. Quando nós continuamos lendo nos versículos 31 em diante, você vai ver exatamente isso. Diz assim a palavra do Senhor: porquanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, não nos dará também com ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E o texto ainda segue falando de coisas difíceis, mas que se encaixam na teologia de Paulo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisa do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Perceba como que Paulo argumenta conosco sobre as coisas mais duras da vida. E isso não é sem razão. As coisas mais leves e mais brandas, as suas bênçãos, os seus cuidados positivos e tão benéficos e suaves como seus cuidados com a família, o calor que nós temos fraternal nos irmãos, o trabalho, a bênção de poder executar uma profissão ou um emprego, o amor que nós cultivamos entre nós, todas essas coisas, meus irmãos, são coisas que é muito fácil a gente aceitar que Deus trabalha através dela para os nossos bens, que Deus usa elas para cuidar da nossa história. Paulo entende que por isso não precisa falar delas aqui. Nós não temos dificuldade nenhuma de entendê-las funcionando ou cooperando para o nosso bem. Mas ele vê que, inspirado pelo Espírito Santo, precisa argumentar conosco que, de fato, coisas duras e difíceis cooperam e devem cooperar para o nosso bem também. E isso se torna muito sensível para os nossos dias, quando estamos vivendo esse surto viral pandêmico. Teria Deus como utilizar desses dias para cuidar da sua igreja? Para nos orientar e nos levar a alguma compreensão? É exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo, ao usar a figura da perseguição, da espada e até da fome como utensílios ou ferramentas de Deus para lapidar cuidados na sua igreja e na sua noiva.
É isso que Paulo está dizendo. Eu me lembro quando, em 2007, na época de estudo no seminário, ao lado tinha uma empreiteira fazendo edifícios. Ali, logo na quadra seguinte, ao lado da minha sala de aula. Diariamente, caminhões e mais caminhões, lotados de entulho e terra, saíam daquela obra, daquele canteiro de obra. Dezenas de caminhões, todos os dias, saindo. E eu não sabia o que estava exatamente acontecendo ali. Depois eu descobri que, de fato, era um edifício imenso, de mais de 20 andares, 18 andares, mais ou menos, grande. E o fosso que aqueles caminhões iam liberando ao tirar todo aquele entulho era profundo e grande. Isso me vem à mente quando eu olho o tamanho da edificação, da promessa que está em Romanos 8. É um arranha-céu, querido irmão. E para isso, precisa-se de um alicerce muito profundo. A promessa que está aqui é baseada, ela é fundamentada e edificada sobre uma grande base, um grande e profundo alicerce. E dificilmente vamos encontrar um alicerce mais profundo do que os que Deus providencia aqui nos versículos 29 e 30. É exatamente nessa base e nessa fundamentação que a nossa esperança se edifica. Nesse texto sangrento que Paulo desenha aqui, onde nos diz que nós somos de fato entregues à morte todos os dias e que por amor dele isso se torna corriqueiro para nós. Os cristãos devem entender que lidar com o perigo é algo cotidiano e corriqueiro. Nessa cena, ele também escreve com essa mesma tinta vermelha de sangue a palavra esperança. Ele escreve aqui a palavra esperança de forma bem vívida para nossas vidas, para nossa perspectiva, para nossa orientação. É isso que ele está dizendo quando diz que devemos saber que todas as coisas cooperam para o bem de algumas pessoas. Que Deus está trabalhando por trás de muitas, de todas as coisas da vida, para cuidar da minha história. Essa é a promessa. E meus irmãos, nós não conseguimos adicionar nenhum tijolo acima desse muro de promessa. Nós não conseguimos fazer essa edificação mais alta. Nós não conseguimos exagerar ela. Ela já é grande demais. Deus é maestro da história. E Ele inclui a sua vida como algo central nessa promessa e nessa orquestra que é a história. Ele está cuidando de pessoas através dos seus decretos, desígnios e providências no dia a dia. Deus tem cuidado de todas as coisas para que essas coisas cuidem de pessoas. Nós precisamos crer nisso. Para onde iremos se não estivermos à sombra dessa promessa? Aonde nos guardaremos se estivermos de fora dessa cobertura? Não há promessa maior para a nossa lida, para o nosso dia a dia. E aqui está essa promessa nos mostrando como quem lembra da vida de José em Gênesis 37. O trecho todo de desventura, a Bíblia traz alguns nós de escritura e alguns versos dizendo: e Deus era com José, e Deus era com José, e Deus era com José. A pergunta que fica é: José, você tinha noção disso? De que Deus estava trabalhando através, por meio, por trás de todas as coisas, sendo contigo para te fazer o bem? Se José entendia isso no dia a dia, é uma coisa. Outra coisa é que ele entendeu isso posteriormente. E tem uma cena bíblica onde então lá ele já é governador do Egito. Pela providência dessa aparente desventura de vida, Deus o faz governar aquele império para então trazer a sua família ali e cumprir as suas promessas. E nesse ambiente Jacó recebe os seus irmãos, aqueles que tinham vendido ele como escravo e dado como morto para o seu pai. Ele então diz: vocês intentaram o mal contra mim. A Bíblia Almeida, Revista Atualizada, diz: mas Deus tornou o mal em bem. Perceba uma coisa:
Se nós olhamos como essa Bíblia foi escrita, ou esses versos foram escritos em hebraico ali, você vai perceber o verbo chassab. Vocês intentaram ou planejaram, vocês chassab, o mal contra mim. Agora, o curioso, meus irmãos, é que quando ele diz, mas Deus tornou, verbo transformar, o mal em bem, a Bíblia em hebraico escreve a mesma palavra, é o mesmo verbo, chassab. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus havia intentado o bem através do mal que vocês intentaram. Essa seria uma tradução idiomática fiel ao verbo que está ali. Deus